Eu torço para pessoas. Por exemplo, no podcast, eu torço mais pelo André do que por ti, Nicola. Isso é uma realidade, eu torço por pessoas. Eu acho que ele torce mais por ele mesmo, mas pode falar, Nicola. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão excelente dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, nossos membros do quadro da FIFA da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu caro André. E hoje eu quero dizer que eu vim apropriado pro podcast. Eu vim de vermelho hoje, porque é a cor que eu gostaria de dar para vocês dois em determinados assuntos, viu? A cor do cartão, por exemplo. Então isso aqui é uma homenagem à pauta que a gente vai debater no podcast. Então eu vim de vermelho hoje. E para vocês dois, de vez em quando, é o cartão que eu gostaria de dar aqui no podcast. E aí, Nicola, tudo bem? Tudo bem, deixou a bola pingando, já vou fazer o primeiro gol. Pensei que o vermelho fizesse referência ao seu time de infância, mas deixa pra lá, bora começar. Meu time de infância, para quem não sabe, é o Internacional. Mas depois que eu entrei no jornalismo, eu torço pro São José, que está na Série C do Brasileiro hoje. Qual é a lógica disso? Ninguém muda de time, amigo. Ninguém muda de time. Eu mudo. Qual é o problema? Deixa eu só contar mais um bastidor. Eu torço para pessoas. Por exemplo, no podcast, eu torço mais pelo André do que por ti, Nicola. Isso é uma realidade, eu torço por pessoas. Eu acho que ele torce por ele mesmo, mas pode falar, Nicola. Contar um bastidor do Carboni. O Carboni é um cara que defende a classe dele, né? A classe dos jornalistas e a classe também dos árbitros. Sim. Outro dia fiz um vídeo para contar que tem árbitro ganhando muito bem. Cada árbitro ganha 5.200... Cada árbitro FIFA embolsa por partida R$5.250 por jogo. Se o cara apitar 8 partidas no mês, o cara fatura 42 pau para trabalhar 8 dias no mês. E o Mr. Carboni ficou bravo. Como assim? Você tá falando que ganha bem, então? Você quer se defender, Carboni? Porque eu não entendi. Você tá ganhando quanto? Se 42 pau você achou pouco, quanto é que você tá ganhando? A gente vai falar ao longo aqui do podcast sobre isso. Vou explicar a pauta. Hoje a pauta é um assunto que eu odeio falar. Fui totalmente contra essa pauta, mas Pretzel e Nicola fizeram questão de falar do nível da arbitragem brasileira. E eu que já estive na pele dos árbitros, vocês que acompanham o Segunda Bola há mais tempo, eu fui árbitro da Federação Paulista de Futebol por 7 anos, mas provavelmente você não me viu atuar, porque eu cheguei a apitar apenas o Sub-20 do Paulistão. E como árbitro reserva, aí sim, fui até a Série A2. Então, como você não me viu, não me critique como Alexandre Pretzel, que já falou que eu parei por falta de talento. Falta de talento, aliás, que ele vê em muitos árbitros da Série A do Brasil. Não é mesmo, Pretzel, para a gente iniciar esse nível de arbitragem no Brasil? E não só falta de talento, como uma falta de critério gigantesca, né, que me irrita profundamente a cada jogo. E aí eu vou pegar um cara que eu e vocês dois devem ter apontado como um dos principais árbitros do futebol brasileiro e que mereceu o escudo da FIFA, que chama-se Rafael Claus. E aí o Claus é o seguinte, ó. O Claus primeiro, vamos lá, ele expulsou o Jailson num Palmeiras e Corinthians, depois dando um pênalti quando ele viu a coxa do René Júnior com uma lesão, certo? Depois o Rafael Claus expulsa o Rodinei no jogo Flamengo e Inter, né? Depois de ele ter dado o lance normal, ele vai pro VAR, árbitro da FIFA. Tô falando de um cara, quando o cara chega na FIFA, quando ele põe aquele escudo, é sinal que a última palavra é dele, não é do VAR, certo? Pra mim é assim que funciona. Aí no jogo decisivo do Brasileiro, uma falta de jogo do Rodinei no Felipe Luiz, que nem o Felipe Luiz entendeu a expulsão. O Rafael Claus vai lá, né, e pelo VAR expulsa o Rodinei. Aí o Rafael Claus apita Santos e São Paulo e Santos na Série A do Brasileiro esse ano. Tem um pênalti vergonhoso que ele dá contra o Santos. Uma bola que o Vinícius Balieiro, ó, ele só faz isso aqui, ó, ele faz esse movimento aqui, o Balieiro, ó. Ele não tem como cortar o ombro, cortar o braço. Ele faz esse movimento, a bola escora, a bola desliza nesse braço aqui. E ele dá pênalti pro São Paulo. Uma vergonha com o VAR também. E para fechar,
a falta de critério dele. No momento que a gente está gravando aqui, na semana passada, o Atlético Mineiro teve um pênalti absurdo a seu favor contra o Atlético Goianiense. Ele vai no VAR e não marca o pênalti, num toque do jogador, num lance muito pior do que no pênalti que ele marcou em Santos e São Paulo. E aí você quer que eu defenda a tua classe, André Carboni? Quando o árbitro da FIFA comete esse tipo de erro, cara, é indefensável. A falta de critério é indefensável. E eu tô falando de um da FIFA. Se a gente for pegar o nível intermediário, é muito pior, certo? A arbitragem tem decidido campeonatos há quantos anos? Há quantos anos? O ano passado o Internacional foi roubado do Beira-Rio contra o Corinthians. O Wilton Pereira Sampaio anula um gol do nada para não deixar o Inter ser campeão. Ele deu uma falta no Cássio que nem o Cássio viu. Ninguém existiu num gol que o Internacional fez. Uma vergonha. A arbitragem brasileira atualmente é uma vergonha. Você concorda, Nicola, que é uma vergonha a arbitragem brasileira? Eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, porque eu imagino que a gente vai debater. Hoje vai ser um 2 contra 1, eu e o Pretzel contra você, mas o nível da arbitragem brasileira é ruim, Carboni. E assim, eu sempre defendi a profissionalização por entender que não é justo, é extremamente necessário que esses caras possam se dedicar apenas, única e exclusivamente à carreira de árbitros. Não acho nada confortável um cara que tem um papel tão importante dentro do campo de futebol ter obrigações de apitar o jogo e depois, na segunda-feira, se apresentar no seu emprego, seja ele de corretor de imóveis, seja ele vendedor de seguros, seja ele vendedor de carros, ou a profissão que for. Eu acho que esses caras, eles têm um papel tão relevante que eles têm que se dedicar apenas ao futebol. Eu me surpreendi com os salários dos árbitros de futebol. Eu imaginei que eles ganhassem menos. Tá bom, a gente pode falar que o exemplo dos 8 jogos é um exemplo bem grande, mas só para responder a tua pergunta, o nível de arbitragem no Brasil é ruim. E o que mais me chama a atenção é que a introdução do árbitro de vídeo escancarou a ruindade dos caras. Dos árbitros em campo, que são extremamente inseguros para tomar a decisão, com raríssimas exceções. O Pretzel até citou o Klaus, que é um dos poucos que nem sempre vai naquilo que se indica pelo árbitro de vídeo. E o que é mais escandaloso para mim é os árbitros no árbitro de vídeo que não conseguem interpretar as coisas com a ajuda da tecnologia. A tecnologia veio para ajudar. Por exemplo, o gol do Atlético Mineiro do Hulk teria sido anulado se não existisse o árbitro de vídeo. O Bandeira já havia anulado o gol, um gol absolutamente legal. Corrigiu-se ali uma falha grotesca que poderia mudar o destino do campeonato. Mas eu me assusto muito quando eu vejo árbitros de vídeo não conseguindo interpretar aquilo que a gente vê na câmera. Gostaria muito de te ouvir. Eu creio que o árbitro de vídeo a gente já discutiu bastante em outro podcast, em outro episódio, né? Acho que o árbitro de vídeo tem um problema da tecnologia. Em alguns países é muito rápido, em alguns países é lento, como no Brasil, e isso tem tudo a ver com o editor de vídeo, quem está do lado ali do árbitro, para que possa pegar o melhor frame quer dizer, o frame perfeito, e que é o que está na regra, que é o primeiro, né, quando a bola sai, por exemplo, do pé do jogador, e quando o jogador começa a tocar na bola, né, isso que está na regra, e também consegue pegar o melhor ângulo para dar ao árbitro a melhor maneira de interpretar. Mas eu percebo que há algumas falhas em critérios, sim, como o Pretzel falou. Eu só fico um pouco com o pé atrás com o que o Pretzel falou do Klaus, por exemplo. O Pretzel cita exemplos antigos. E a regra muda, mas eu sei tudo bem exatamente o que o Pretzel está falando, a regra não mudou, mas interpretações mudaram. E o árbitro que erra em um jogo, ele antigo pode... não, irmão. Aonde antigo? Eu citei São Paulo e Santos aqui, o pênalti escandaloso no Balieiro, né? Viu? Aí, sim. Tu tem que cortar o cara, tu tem que cortar o ombro do cara, e depois o lance do Atlético Goianiense. No momento que nós estamos gravando aqui, foi semana passada. Um pênalti escandaloso a favor do Atlético Mineiro, ele não deu. Nós estamos falando do líder do campeonato. Você citou um exemplo do ano passado também, né? Sim, eu não citei. Esse do Palmeiras e Corinthians é de 2 anos atrás, eu acho. 2 anos atrás. A regra muda um pouco, mas nesse caso aí nem mudou. O critério dele, por exemplo, esse lance do Jailson, que eu não daria vermelho pro Jailson naquele lance, não tinha VAR ainda naquela época, né? Não pelo menos no Campeonato Paulista, e é uma coisa que sempre aprendi na escola de arbitragem que não se deveria fazer, né? Você apitar
pela lesão ou apitar pelo estrago que fez. Você tem que apitar pelo que você viu efetivamente na hora. E aí você pode mudar a sua opinião, dependendo se quebrou a perna, se não quebrou a perna, enfim, se rasgou a perna do outro. Não é a maneira correta de se avaliar um lance, mas com o VAR a gente consegue, isso aí fica, esse lance seria revisado. Então, assim, que ele tivesse a mesma atitude, seria revisado esse lance e não teria nenhum problema. Eu acho que a questão dos salários que o Nicola falou também, é uma elite, né? Assim como os jogadores de futebol da Série A são uma elite e representam 5% são os caras da dos FIFA jogadores. que ganham bem, né? São os caras da FIFA. E temos 5% e tal, e no caso dos árbitros é muito menos do que isso, porque são 10 árbitros FIFA, eu tô falando apenas de árbitros centrais, né? Tem os bandeirinhas também. Só para vocês terem ideia, né? Os nomes, às vezes, vocês logo vão associar o nome ao rosto do árbitro, né? Que por fazerem muitos jogos, por trabalharem em muitos jogos. Temos 10 árbitros FIFA, né? E eles vão sendo renovados ano a ano, mas o critério não é tão explícito assim na CBF, sobre como eles são renovados e como que um árbitro sobe e desce, mas vemos árbitros subindo e descendo. Só para vocês terem ideia, hoje, os 10 árbitros FIFA, 4 deles estão há pelo menos 5 anos no quadro da FIFA e nunca saíram nesse período. Um deles é o Rafael Claus, que o Pretzel já falou, o outro paulista, Luiz Flávio de Oliveira, o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, e o Wilton Pereira Sampaio. Esse é o mais antigo deles, já está desde 2013 no quadro da FIFA. E os outros 6 árbitros, para quem gosta de associar o nome, enfim, com certeza todo mundo já ouviu falar: Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, o Rafael Trace, de Santa Catarina também. O Rafael Trace é FIFA, André. Ele não pode passar perto da arbitragem. E ele tá acima do peso ainda. Ele tá mais gordo que eu, cara. Ele não pode apitar o Rafael Trace, cara. Ele é fraquíssimo. Só para fechar, tem 2 cariocas, o Bruno Arleu de Araújo e o Wagner de Nascimento Magalhães. Do Paraná, o Rodolfo Toschi Marques. E é isso, esses são os 10. E só para, assim, vocês podem ter sentido falta, porque tem alguns ícones da arbitragem brasileira que eram da FIFA e saíram recentemente, mas continuam apitando. O Voaden, porque ele fez 46 anos, ele saiu do quadro da FIFA por causa disso. E é melhor que a maioria que tá aí. E o Ricardo Marques Ribeiro, que tem 42 anos, mas ele passou muitos anos da FIFA e saiu. Esse aí é o seguinte, viu? Nicola, quem aprovou o Ricardo Marques Ribeiro na FIFA não sabe nada de arbitragem. Absolutamente nada. E quem aprovou o Rafael... Se o Carbone vier defender o Ricardo Marques Ribeiro, a gente vai embora, hein? Já tá avisado desde já. Ricardo Marques Ribeiro não pode ser defendido. Rafael Trace e o Rodolfo Toschi Marques é outro também. Esses caras são para-raios. Não tem um jogo que eles façam que viu que não tem algum problema, que não tem alguma confusão. O Carbone falou sobre o salário dos caras, do pessoal da FIFA, né? Que é esses 5.250 por jogo, né? Não salário, é uma bonificação, né? Não dá pra tratar como salário. Mas o árbitro não FIFA, que apita a primeira divisão, também tem um cachezinho bacana, R$3.780. Levando em consideração que ele trabalha quarta e domingo, ele faz no fim do mês R$30 mil. Eu não acho R$30 mil um salário baixo. A gente pode discutir se o tamanho a importância do papel desse cara dentro de campo, se não valeria para ele mais. Acho que até cabe a discussão. Mas o pré e o pós-jogo é que, para mim, precisam ser debatidos. Esse cara, ele precisa viver da arbitragem, ele precisa estar mergulhado em cursos, ele precisa estar mergulhado em novas tecnologias, enfim. Ele precisa estar vivendo só disso, não dá pro cara viver de outras coisas. E ele precisa esclarecer as coisas no pós-jogo. Tá faltando a coletiva do árbitro, ou os 15 minutos à disposição, para ele esclarecer o que ele deu. Por que o senhor deu esse pênalti do Balieiro, onde qualquer ser humano, se tu cortar o ombro do cara, não tem como o cara ficar em pé, né? E por que tu não deu aquele pênalti que foi um lance igual? Esse tipo de coisa precisa acontecer.
A arbitragem precisa ser didática, precisa esclarecer, precisa ser transparente. Eu tenho mandado mensagens pro Leonardo Gaciba, que é meu amigo mesmo, certo? Ele me deu entrevista durante a pandemia e depois, quando o futebol voltou, ele sumiu. Né? E agora ele não quer se manifestar. Eu sei que a pressão tá muito forte em cima dele, muita gente quer o cargo, inclusive alguns analistas de arbitragem, né? Que até gostariam de estar onde ele está, certo? A pressão é muito forte, mas ele precisa vir a público. E ele precisa tirar um pouco a pressão em cima dele. Por que o seu Rafael Claus, que é um árbitro FIFA, André e Nicola, não pode, depois do jogo, ficar 15 minutos à disposição e explicar por que ele não marcou um pênalti que o mundo inteiro viu? Isso aí tem que acontecer, cara. Pressão, mas eu discordo dessa parte. Eu já discordo de duas coisas, né? Primeiro dos salários, que eu vou falar depois, mas desse caso, Pretzel, o árbitro só tem a perder com a entrevista no fim do jogo, só tem a perder. Eu creio que o árbitro não precisa explicar as decisões dele. Se as decisões dele foram dadas na hora e foram dadas no campo, e foram dadas pro VAR. Então, irmão? Não, caixa André preta Carbone, não, a transparência total pode ter, por do exemplo, Yahoo no VAR. André VAR, Carbone pede o silêncio da arbitragem sobre marcações muito discutíveis. Se eu fosse assessor de Tá imprensa sendo dos corporativista, árbitros, irmão. Corporativista. Não é corporativista. Se eu fosse assessor de imprensa dos árbitros, eu falaria: nunca fale. Se você só tem a perder falando. Agora, mas por que você acha que só tem a perder, Carboni? Porque sempre que nós, jornalistas, queremos falar com o árbitro, é por alguma decisão polêmica. Que seja lá o que ele falar, vai continuar dando polêmica. Mas e se a gente já criasse... Mas e se a gente já criasse o ritual de acabou o jogo, o árbitro se pronuncia, talvez nem abre para um debate, senão a entrevista vai virar um debate, né? Mas abre para um pronunciamento do cara especificamente sobre os lances mais polêmicos do jogo. Pô, a gente tomou essa decisão por causa disso e disso. Esse pênalti que eu marquei porque o árbitro de vídeo me sugeriu ver esse lance, especificamente no lance eu vi. Não era uma forma da gente tornar a coisa mais transparente, Carboni? Você não acha que isso daria, ou apresentaria, ou emprestaria todo esse processo um pouquinho mais de transparência? Eu acho que a transparência tem que haver no VAR. E como o Gaciba parece que vai implantar isso no Brasil, os áudios vão ser totalmente liberados. E eu acho que também os áudios deveriam ser liberados em tempo real, porque a conversa entre os árbitros ela não precisa ser sigilosa. Enquanto o árbitro... só que vocês percebem que quando o árbitro está no VAR, especificamente quando ele está vendo a tela lá, e ele está falando com o VAR, com o árbitro de vídeo lá em cima, a gente já imagina também o que eles estão falando. Inclusive, às vezes o microfone está aberto para o árbitro aqui estar falando e tal. Não necessita muita explicação depois. Ele deu aquilo, por exemplo, o Pretzel está falando, o braço estava, para o Pretzel, o braço estava muito colado. Para ele, provavelmente, qual vai ser a explicação dele? O braço não estava tão colado, aquilo não era natural. Ele pode brigar com a imagem, ele pode falar essas coisas, Pretzel. E por isso que eu acho que a entrevista do árbitro não agrega nada. Não agrega nada no fim. Agora, o Gaciba poderia falar se aquilo foi errado e certo. O Gaciba poderia falar no fim da rodada. O fato do árbitro se manifestar, eu discordo de ti, ele passa pelo menos um mínimo de transparência. Ele se coloca como um profissional, um ser humano igual aos outros. Ele explica para o público. Eu acho que a polêmica ela vai acabar naquele momento. Você vai aceitar... eu acho que vai, viu? Você vai aceitar que aquele cara apareça de cara limpa ali, dizendo o seguinte: olha, eu errei. E eu marquei isso e isso. Pô, cara, por que não? Por que não? A gente pede transparência para tanta coisa. Aliás, eu gosto de transparência para tudo. Eu prefiro que as coisas sejam abertas em tudo. O árbitro não tem noção que ele errou, Pretzel. É diferente do jogador. Você não sabe se você errou. Tu acha que ele não tem noção? Depois no vestiário lá ele não fica vendo as imagens? Eles têm imagem de tudo no celular hoje, velho. Ele pode até ver ali e tal. É que eles estão fazendo a súmula depois e tal. Não dá tanto tempo assim, mas. E aí ele quer logo ir pra casa. Eu acho que no caminho, sim. Ele vai vendo tudo. Ele vai vendo, vai se errou, se não errou e tal. E ele vai com a cabeça fria. Ele vai analisando mais essas coisas. Eu não acho que ele fique no vestiário vendo. A não ser que seja uma coisa muito capital, sabe, pro jogo e tal. Pô, eu marquei um pênalti e foi 1-0.
realmente, aí eu vou ver lá se foi pênalti ou não. Imagina. Tu acha que se tu ver. erra no primeiro tempo, ninguém te avisa pelo celular no intervalo, Carbone? Por favor, Avisa. Carbone. Eu acho que Carbone. no celular, Carbone. não precisa do celular. Carbone. Não precisa do celular, o bandeira fala, o quarto árbitro fala, o árbitro de vídeo agora fala, mas entenda, se é um erro grave, o VAR já corrigiu. E se o VAR não corrigiu, o VAR não considerou aquilo erro. Então não é erro, Pretzel, é aí que tá. Pode estar errado pra gente, mas o árbitro ali, dificilmente ele vai ter a noção que ele errou e que o VAR não corrigiu. Ou seja, ele teria que acontecer uma tragédia para ele falar, olha, eu errei, o VAR me corrigiu, mas eu preferi errar. Não, quando você está no VAR, você tem a segunda chance. Você errou e o VAR tá te falando que você errou, e aí você vai lá e corrige. É que assim, o Carbone, Pretzel que tá nos ouvindo ou assistindo, não basta a gente ser transparente, a gente precisa parecer e demonstrar toda essa transparência. Então, quando a CBF anuncia que vai divulgar os árbitros, as comunicações do árbitro de vídeo, eu aplaudo, embora reconheça que isso esteja extremamente atrasado. Isso precisava ser feito o mais rápido possível. Exato. Porque existe uma baita a teoria da conspiração, ela existe na cabeça de todo torcedor. O Pretzel pequeno, torcedor do Internacional, ele vivia achando que conspiravam contra o time dele. Eu, como torcedor da Portuguesa, eu fui criado na conspiração. Tudo é conspirado contra a Portuguesa, é inacreditável. O Carbone, talvez ele tenha mudado um pouco isso quando ele migrou para a carreira de árbitro, porque senão, se ele acreditasse nisso também, a gente estava perdido. Mas assim, então, divulgar os áudios do árbitro de vídeo é fundamental. Isso tinha que ter acontecido lá no começo, para que as pessoas possam entender que os árbitros não estão batendo papo falando sobre o que vão jantar no final de semana, que os árbitros estão debatendo e está demorando porque está difícil chegar a uma conclusão, porque a imagem não é tão boa, porque tem uma cabeça aqui aparecendo. Então isso é fundamental. E aí o outro passo importante é quando o árbitro sai de campo, o árbitro sai e explica, pessoal, expulsei o Alexandre Pretzel, porque o Alexandre Pretzel me chamou de ladrão, filha da mãe. Eu não vou usar o palavrão, obviamente. E eu não aceito que me chame de ladrão. Por isso eu apliquei o cartão. Acaba a discussão na hora. Não tem que esperar pela súmula que vai ser divulgada e vai sair 4 horas depois. O cara que tá no estádio ouvindo, o cara que tá terminando de assistir a transmissão pela TV, pelo rádio, pela qualquer... já sabe ali que o cara chamou o árbitro de de ladrão e filho da mãe. Divulga o áudio, porque a palavra de um contra do outro. Divulga o áudio imediatamente. Então, Braulio Carbone, Machado... olha só, para ajudar vocês, o Braulio Machado na expulsão do Edenilson, Palmeiras e Inter, ele aproxima, o Edenilson diz assim, né, vai roubar não sei aonde, aí ele encosta, você falou o quê? E ele bota o microfone, como eu tô falando aqui, ó, o microfone perto do Edenilson, para ficar gravado o que o Edenilson tava dizendo. Isso também tem que ser, viu? O jogador também tem que ser responsabilizado. O Braulio Machado, ele fez certo, ó, quando o Edenilson xingou ele, aproximou o microfone para que ficasse gravado o xingamento do Edenilson, porque senão fica a palavra de um contra do outro também. E então assim, o negócio tem que ser transparente mesmo. Assim, não tô querendo dizer que apitar o jogo de futebol é fácil, não é muito difícil, cara. O cara que decide ser árbitro de futebol, o cara é maluco, o cara não bate bem da cabeça, o cara é completamente tantã. Talvez o Carbone seja uma das poucas exceções, porque é um cara centrado, eu não sei o que ele foi fazer na arbitragem, por isso que ele não deu certo, porque ele não é o tantã. O cara precisa ser tantã pra ser árbitro. Porque o cara vai ser xingado pra caramba. E aí outra coisa, é muito difícil apitar no Brasil, porque o jogador de futebol no Brasil é chato pra caramba, porque o cara me mata, porque o cara finge, porque o cara simula. Cara, é quase impossível apitar um jogo de futebol no Brasil, porque o jogador não contribui nada. Aí o cara vai pra fora, se ele começa a pular, se ele começa a simular, os próprios companheiros de time dele falam, se liga, meu, você não tá no Brasil, acorda aí. Então apitar aqui no Brasil é uma desgraça. Mas o cara precisa ser tantã. Fazendo essa ressalva de que o cara precisa ser tantã, de que o cara não é profissional e tem um outro emprego, mas o nível de arbitragem pra mim é ruim. Você é tantã, Carbone? A gente não sabe? Não, só um pouco, já fui mais. Eu acho que depois desse podcast, ô Carbone, tu já cursou direito ou não? Ou tu cursa direito, é advogado também? Não. Olha, mas viu, dá pra trabalhar no jurídico do sindicato dos árbitros, hein? Dá, hein? Porque a tua defesa ela é consistente, ela é forte. Já fui. Agora falando do cachê dos árbitros, né? Da taxa de arbitragem. Isso que o Nicola falou, que o árbitro ganha muito, isso me irrita bastante, né? Primeiro porque ele falou dos 10 árbitros FIFA do Brasil, né? Que
dificilmente apitam 8 jogos por mês, mas tudo bem. Especificamente, o árbitro FIFA que apita 8 jogos por mês, ele é um privilegiado, né? Ele está no topo aí, enfim, é 0,1%, 0,01% dos árbitros. Mas esse cara, quando ele se lesiona, ele recebe zero, absolutamente zero. Quando ele vai para a geladeira, num critério que o Gaciba acertadamente tem cada vez menos usado isso, ele também recebe zero. Nas férias ele recebe zero. E se por acaso ele não passa no teste físico, que é bem complicado, ele recebe zero. Tem que pagar os impostos dele também, né? Ele tem que pagar os impostos dele mesmo, né? Tem que pagar os impostos também, mas isso tudo bem, isso todo mundo precisa pagar. Agora, o árbitro ser profissional ou não, dá essa tranquilidade pro cara. Por que ele não larga a profissão dele para ganhar até 42 mil reais? Porque dependendo de uma canetada, ele passa a ganhar zero no mês seguinte. Ou de uma lesão, né? Ou de uma lesão. Exatamente. Esse é o principal problema, eu acho, né? Vocês não sabem, mas um dos meus primeiros empregos foi no departamento de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. Epa! Porque eu trabalhei lá de maio de 91 a agosto de 92. E mesmo assim você critica os árbitros. Não, calma um pouquinho. O diretor de árbitros era o falecido José Luiz Barreto, que foi um grande árbitro gaúcho na década de 70. Horroroso. Uma grande figura. O filho dele, Alexandre Barreto. E ali eu vi o Renato Marcília, fiquei amigo do Renato Marcília. Ele já era o árbitro consagrado da FIFA, tanto que ele apitou a Copa de 94. Eu fiquei muito amigo do José Mocelin, que hoje ainda trabalha lá com a arbitragem no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito amigo do Carlos Simon. Depois, casualmente, nos formamos juntos. O Carlos Simon é formado em jornalismo, né? E eu vi as agruras deles ali, viu? Mas eu vi também, por exemplo, numa época que não tinha internet, não tinha rede social, eu vi também um nível intelectual muito baixo, viu? Nas conversas com muita gente. Hoje eu acho que a coisa melhorou bastante em relação a isso. Bastante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu era o leitor dos relatórios de arbitragem. Você sabe que cada um, inclusive os auxiliares, tinha que preencher um relatório do que ele tinha visto na partida, né? E aí, erros de português, de concordância, de grande parte da maioria, um nível intelectual baixo na época, viu? Mas eu vi, o Gaciba estava surgindo em 93, mas eu vi as dificuldades que eles passavam também. Isso aí que o Carbone está falando em apitar campeonato amador, você ir para lugares bem distantes, onde a tua diária era pouca, o teu cachê era pequeno também. A arbitragem não é fácil, cara. Para chegar na FIFA lá é uma questão muito dura. Então é o seguinte, eu questiono as decisões com a ajuda do VAR. Os caras estão brigando com imagem. Mas quando não tinha o VAR, o árbitro ele era tão falível quanto qualquer ser humano, né? Como você, Nicola, que erra muito mais do que acerta, né? Então tá bom, né? O que eu vou falar? Tá bom. Isso é só um detalhe, Predson, nesse seu relato. Sacanagem tem prioridade, né? Desculpa aí, viu? Esse seu relato do nível intelectual dos árbitros, Predson, me fez pensar assim, quando eu fiz o curso de arbitragem há muitos anos, e eu sei que assim, ainda continua assim, o valor do curso de arbitragem para você se tornar árbitro, né, que é obrigatório, são 10 salários mínimos, né, são 10 meses de pagamento, 10 salários mínimos da época. Isso daí, você, em teoria, né, você acaba aumentando o nível intelectual dos árbitros, porque quem paga isso provavelmente foi privilegiado na formação e tem condição de pagar isso, ou o pai, ou a mãe, ou tem condição de bancar isso para ele. É uma maneira errada de pensar, né, de você limitar os árbitros, porque só vai ser árbitro quem tiver 10 salários mínimos para pagar, por outro lado, você resolve esse problema da maneira mais fácil, mas não da maneira correta. O que eu pensei aqui o que vocês fariam para aumentar o nível da arbitragem brasileira, e vocês comparariam com que nível de arbitragem que
agrada mais vocês? Ô Carbone, só uma coisa antes da gente responder isso, qual que você acha que seria uma remuneração justa para um árbitro de futebol? Porque eu fiquei curioso para entender o teu lado, até como um lado de alguém que já teve como um homem do apito. O que você acha que seria justo, cara? Levando em consideração que a gente não tem a profissionalização, essa acho que é o caminho básico para todo mundo pensa dessa maneira. Enquanto não tiver a profissionalização, o que você acha que seria um cachê justo, só para a gente entender? O cachê eu acho que é justo. O cachê é justo. Eu só falo dos salários mesmo, né? Que não existe salário. E aí, o que seria um salário justo? Como base, né? Porque eu acho que tem que ser por produtividade, né? Quanto mais você apita, mais você ganha naquele mês. Mas tem que ter um salário base. Eu acho que um salário base para um árbitro de Série A teria que ser uns 10 mil reais por mês. Tá. O salário base. E aí ele vai... Com 5 mil de bônus, de cachê. Pode até diminuir o cachê, nesse caso, entendeu? Porque ele já vai ter uma base. Mas se o cara se profissionalizar, né, Carbone? Se o cara se profissionalizar, um cara que ganha 50 pau por mês, o cara não tá ganhando. Dentro da nossa realidade é bastante, mas dentro da realidade do futebol, 50 mil reais para um árbitro FIFA não é muito. Não sei o que vocês acham. É o cara que tá decidindo tudo lá dentro, Eu quero contar uma história que o Milton Neves contou, certo? E que é uma história verídica, depois eu confirmei com o interlocutor, ele confirmou. Wilson Luiz Seneme, lembram dele? Para mim foi um árbitro muito bom. Ele trabalha muito hoje com arbitragem, ele trabalha na CBF lá, acho que ele é um dos diretores, alguma coisa assim. E aí ele foi apitar um jogo do Corinthians. E ele tinha um TL no carro dele. TL, que era o carro que ele tinha condição de ter, um TL caindo aos pedaços, ele brinca, certo? E aí ele viu o Carlos Alberto chegando no Pacaembu, naquele Porsche Cayenne. O Carlos Alberto jogou no Corinthians, né? Aí ele chegou pro Milton. Vocês ficam reclamando da gente. Como é que você quer que eu bata de frente? Olha o meu patrimônio e olha o patrimônio do jogador que eu tenho aqui contra ele. Certo? E, cara, é o que tu tá dizendo, Nicola. É que nem o árbitro da NBA. O cara apita uma falta do LeBron James, que é o jogador mais bem pago do mundo. E aqui é o seguinte, tu vai apitar contra o Dudu, contra o Gabigol, tu ganha um cachê de 3 mil reais, que tu acha muito, contra um cara que ganha mais de 1 milhão de salário. Então, cara, o que disse o Wilson Luiz Seneme na época, que ficou marcado na minha mente, ele tá correto. O árbitro tem que ser bem remunerado para poder bater de frente com esses caras também, cara. Pelo menos os da FIFA. E aí a última coisa, só para quem tá nos vendo ou ouvindo, 5.250 por jogo pro árbitro FIFA, 3.780 pro árbitro não FIFA também por jogo. O Bandeira fica com 60% dessa cota, de acordo com a classificação dele. Se o Bandeira também é FIFA, ele fica com 60% de 5.250. Se o Bandeira não é FIFA, ele fica com 60% de R$ 3.780. E esses valores não são ruins, principalmente se você falar que pode se apitar até 8 jogos por mês. Não se apita, Carbone? Não se apita? Dificilmente chega nisso. Porque tem as rodadas de meio de semana, por exemplo, quando tem Copa do Brasil, elas têm menos jogos, né? Tá. E às vezes tem a data FIFA, que também vai só um árbitro apitar um jogo, um desses 10, né, que vão apitar esse jogo. Dificilmente chega a 8. Sobre isso, aliás, eu ficava vendo a escala, o senhor José Luiz Barreto, ele fazia a escala à mão, né? Então ele fazia a escala da primeira divisão, da segunda, dos campeonatos amadores, das categorias de base, era ele que fazia todas as escalas. Ele tinha um controle gigantesco. Mas, cara, o pessoal ia na sexta-feira para ver a escala, né? Parece escala de jornalismo também. Depois eu me lembro do que acontecia. Aí iam lá procurar o nome, alguns não estavam, ficavam indignados. Outros que estavam achavam que o jogo não era o jogo correto, que eles tinham que estar em outro jogo, né? Então isso aí tem em todo lugar. E os que não estavam lamentavam muito, porque, como tu disse, né, Carbone, era como uma ajuda de custo. Talvez fosse a salvação do fim de semana ou da própria semana que vem, depois que ele apitasse, né, com aquele cachê que ele ganharia. É importante lembrar, Zé, quando a gente fala profissionalizar o árbitro, não quer dizer apenas dar um salário para ele, fixo, né, durante todos os meses. O ideal, né, e não é uma ideia original minha, se falava muito isso na arbitragem, que todas as federações deviam ter, e a CBF também poderia ter um centro de treinamento. Né? Não precisa de muito. Um campo, uma academia e uma sala de conferência já existe, né? A Granja Comari está aí.
Você coloca lá 300 árbitros para viver exclusivamente daquilo. E eles vão viver por ali, eles vão se encontrar todo dia, eles vão sair para os jogos juntos. Então, assim, você treina física e mentalmente para aquilo, e depois de cada rodada você tem lá, todo mundo vai ver todos os lances numa sala junto e vai definir os critérios da melhor maneira. E não vai ter um critério diferente de um para outro. Quando vocês conversam todos os dias sobre isso, o critério fica melhor. Não é absurdo pensar nisso. Não é absurdo. Dinheiro se tem para isso. A CBF tem dinheiro para isso. Já existe dinheiro hoje. Mas, obviamente, ela não vai gastar o dinheiro da seleção com isso. Então, os clubes vão precisar ajudar, os clubes vão precisar pagar isso. E eu acho que Série A e Série B é só árbitro profissional que deveria apitar. Só os árbitros que estão nesse nicho aí, de 300 árbitros, não sei, contando bandeirinha e árbitro, né? 100, 200, não sei quantos árbitros teriam, mas eles precisam de um salário, eles precisam viver lá na Granja Comari. Eles precisam estar na sede da CBF, treinando e vivendo para aquilo. Mas o que eu gostaria de perguntar para vocês em um esquema profissional ou não, qual seria a maneira correta de punir um árbitro? Vamos supor, um árbitro errou grosseiramente, o VAR corrigiu, ou que não tivesse corrigido, vamos supor, é um árbitro central, ele errou em 4 lances capitais, e o VAR teve que ajudá-lo nos 4 lances, ou seja, perdeu tempo, teve desgaste, mas no fim das contas ele acertou. Isso acontece muito hoje, o cara que vai 4 vezes no VAR, porque não conseguiu ver alguns lances, e alguns daria para ver, mas outros realmente impossível. Esse cara, que ele precisa, Nicola? Ele precisa de psicólogo? Ele precisa ficar fora por 20 jogos? Ele precisa ir para séries inferiores, apitar Série C? Isso é recorrente ou aconteceu num jogo só? Porque a má atuação num jogo acontece com todo mundo, né? Daquela noite ou até aquela tarde que o cara não tá bem, o cara não, a noite não foi legal, o cara tava indisposto, não tinha comido bem, enfim. Se for algo recorrente, ele precisa de um acompanhamento. A geladeira é talvez a opção mais simples, né? Mas eu não sei até que ponto a geladeira resolve, você fica 20 dias afastado. Não sei se é esse o caminho, né? Se você tivesse a profissionalização dos árbitros, esse cara, por exemplo, iria pro reforço. Ele passaria boa parte da semana trabalhando com exemplos claros de erros dele, assistindo a vídeos, ouvindo palestras, orientações, enfim. O problema é que esse cara não é profissional, né? Então o cara sai, por exemplo, de Brasília, ele teve numa Mané Garrincha onde ele errou tudo, volta para casa na segunda-feira cedo, ele chega, ele nem vai se dar o trabalho de poder trabalhar em cima dos erros dele, ele vai lá para o supermercado, onde ele trabalha com marketing do supermercado, e vai ficar focado até o dia anterior ao próximo jogo, quando ele sai para apitar fora, aí ele tem o deslocamento, você tem que ir um dia antes para não correr o risco de perder o voo, aquela coisa toda. Então, a falta de oportunidade para esses caras de pensarem exclusivamente na arbitragem, eu acho que também contribui para que o nível de arbitragem seja ruim. O Pretzel falou num ponto importante da capacidade de inteligência desses caras, né? Do QI, da inteligência até emocional também. Mas aí a gente está falando também da falta de apoio, de recurso, de trabalho no dia a dia para evolução. Pô, o jogador trabalha o dia inteiro. Comissão técnica se esforça o tempo inteiro, o diretor, na teoria, precisaria estudar, tentar aprender para melhorar. Só o árbitro que não tem essa oportunidade. Vocês lembram aquele clássico Corinthians e Palmeiras, que o Thiago Duarte Peixoto, ele expulsa o Gabriel, não tinha VAR ainda, e todo mundo avisa ele que não era o Gabriel, que era o outro cara que tinha feito a falta, não sei se vocês lembram. E aí ele disse assim, ó, a decisão é minha, tá lembrado disso? A decisão é minha, os jogadores falando, o próprio quarto árbitro falando, e ele se matando no peito, a decisão é minha. Aquilo ali é um erro. O quarto árbitro não matou, não. Se um dos árbitros, né, o quarto árbitro ou bandeirinha tivesse alertado, olha, realmente aquele, eles não tiveram certeza. Ele teria voltado atrás, né? Tem certeza? Pelo que ficou daquele jogo, foi que ele matou no peito. Ele ficou sozinho. E aí, o que aconteceu? Aquele lance prejudicou a carreira dele, né? Prejudicou. Então, muito mais do que a punição que ele ficou na geladeira por uns 2 meses, a volta dele foi em jogos bem menores também. Você não vê mais o Thiago Peixoto, que eu não acho que é um mau árbitro, apitando jogos maiores. Eu acho que você não pode também ser extremista também, né, cara? Errar é do ser humano, depende do nível do erro. Nessa ele matou no peito, o erro dele foi grande. Foi um erro grande. O outro erro pode ser assim, ó, ninguém viu a bola.
como por exemplo, numa transmissão que ninguém viu o gol do Vasco, estou dando um exemplo. Aquilo ali é um erro coletivo, né? Pode acontecer com qualquer um. Agora, quando o cara mata no peito e diz assim, ó, pô, eu tô certo, e o mundo tá dizendo para ele que ele tá errado, ele precisa deixar uma porta aberta, né? Eu concordo contigo, Carbone. Eu acho que a punição ela pode ser uma suspensão de 3 rodadas, mas quando o árbitro ele é bem intencionado e ele tem um currículo e uma carreira interessante, eu acho que a punição não deve ser tão drástica assim. E existe um ranking de árbitros, né? E esses caras da FIFA eles são muito cobrados. Então, eles sabem que 2 ou 3 podem perder a vaga no ano seguinte. Eles não podem estar naquele nível, né? Claro que eles costumam dar uma colher de chá quando o cara se lesiona, fica 2 meses fora, aí não tem jeito, você não pode nem avaliar o árbitro. Né? A política da relação na FIFA, tem. Isso aí já me falaram várias vezes. Com certeza tem, né, Pretzel? Como em qualquer lugar. Quando o critério não é claríssimo, você vai ter política. Até porque, assim, vamos supor que o critério fosse claríssimo, né? Eles vão ter notas, como eles têm notas, mas essas notas não são divulgadas. Eles têm uma nota por jogo e o protocolo para dar uma nota para o árbitro está cada vez melhor para os observadores. É muita coisa, cada vez fica mais padronizado, mas não é a mesma pessoa que dá nota para todos os árbitros. E não assim, os critérios são diferentes e os erros também são diferentes. Então, é tudo muito... Vai um pouco na política. É difícil se armar. É como se, mal comparando, fosse a bola de prata, sabe? A gente faz a bola de prata, mas não é o mesmo jornalista que dá a nota em todos os jogos. Sim. Só que eles rodam tanto que você acaba dando nota para todo mundo. O jornalista não dá... e eles fazem isso na bola de prata, como em qualquer prêmio desse. Por exemplo, eu dei nota pro time do Santos hoje. A rodada seguinte não sou eu que vou dar nota pro Santos de novo. Eu vou dar nota para outro time, para ir variando e os critérios ficarem, esse tipo de margem de erro ser minimizada no fim de 38 rodadas. É muito difícil fazer um critério para os árbitros, né? E ainda mais, assim, o Pretzel citou, tanto que os erros muito grosseiros que a gente lembra são erros de antes do VAR. Porque hoje o erro grosseiro, ele é corrigido pelo VAR. Às vezes o árbitro passa um pouco de vergonha, porque era já um lance claro que devia ser na hora, não devia nem passar pelo VAR. Mas, agora, por exemplo, isso que o Pretzel falou do lance de mão. O Brasil marca mais pênaltis de mão do que qualquer outro país. Isso é muito claro. Eles deixam seguir muito na Europa. Não tem essa qualquer mão é falta. É um critério que precisa ser afinado no Brasil. Um critério, até em outros países também, mas você não pode considerar isso um erro claro. Isso não vai entrar para a conta do árbitro como um erro claro. Você tem que orientá-lo e falar, olha, ainda mais com ele olhando na TV, ele olhando no VAR, ele está vendo a mesma imagem que a gente está vendo. Então, se o braço está aqui, não está aqui, não pode marcar. Enfim, isso tem que ser definido, é coisa da regra também, né? André, o maior erro da arbitragem brasileira, na minha opinião, foi a final de 73 entre Santos e Portuguesa. O Armando Marques errou a contagem dos pênaltis. Para mim, esse é o maior erro da história. E ali você tem um árbitro, 2 bandeirinhas e o árbitro reserva, você tem 4 e os caras não acertaram a contagem dos pênaltis. Para mim, é o maior erro da história da arbitragem brasileira numa decisão de título. E sabe o que aconteceu com o Armando Marques depois? Nada, porque ele era o número 1. Olha o que era a política, cara. Olha o que era a política. Ele continua apitando e continua sendo uma espécie de eminência parda na arbitragem inteira. E só para lembrar que em 71 ele já tinha errado também. Em São Paulo e Palmeiras, que o Leivinha faz um gol de cabeça e ele dá a mão do Leivinha. O gol é de cabeça do Leivinha, na final do Paulista de 71. O Palmeiras, a vitória daria o título ao Palmeiras. O jogo terminou 0-0 e o São Paulo foi bicampeão. Então ele já tinha um erro crasso em 71 e depois cometeu o maior erro da história da arbitragem em 73 e continua apitando. Sabe o que é isso? Política da época. Política da época. Que, por exemplo, nesse podcast, as pessoas não imaginam, o Nicola, para entrar no podcast, teve que trabalhar politicamente, né, André? Para a gente fechar o trio também. Isso é importante a gente ressaltar. Nicola entrou depois, né, Pretzel? Nicola, suas considerações finais sobre a arbitragem, sobre o que você espera de um árbitro ou da federação, enfim, para que se melhore.
Carbone, eu espero mais da CBF e dos clubes, cara. Eu acho que a CBF e os clubes, eles precisam debater sobre esse tema. E quando eu falo em debater, eles precisam criar alternativas para que o árbitro possa se profissionalizar. Acho que não deve ser muito caro tentar se associar, o bolo, incluindo CBF e 20 clubes da Série A. Se toda essa galera se colocar a pensar e a buscar parceiros comerciais para viabilizarem a profissionalização dos árbitros, não deve ser algo tão caro, não deve ser algo tão inacessível. E a gente está falando de algo que muda a realidade do jogo. A partir do momento que esses caras são profissionais e vivem só disso, eles podem e serão mais cobrados, eles vão melhorar, eles vão entregar um produto melhor, o jogo vai parar menos, o jogo vai ter mais movimento, o jogo vai ter menos discussões sobre coisas não ligadas ao futebol, e essas discussões bestas. Então, eu acho que é uma evolução que a gente precisa ter. Talvez seja a maior evolução que a gente tem dentro do futebol para acontecer em pouco tempo. A evolução física já acontece muito. A tática a gente ainda engatinha, estamos muito atrás do futebol europeu, mas já existe um caminho. A arbitragem no Brasil e na América do Sul como um todo, ela é muito ruim. E ela vai melhorar a partir do momento da profissionalização desses caras. Aguardar que a comissão de arbitragem possa fazer alguma coisa, para mim é algo muito, muito raso. Eu acho que deveria partir dos clubes e da CBF uma união na tentativa de buscar ideias, na tentativa de pensar em alternativas, na tentativa de se associar a marcas que possam fazer com que essa profissionalização saia do papel o mais rápido possível. Suas considerações finais, Alexandre Pretzel. Primeiro que esse assunto ele é interminável. Eu acho que a arbitragem brasileira, ela precisa, e aí eu concordo contigo, André, coloca lá, reúne uma escola de árbitros e a CBF custeia, profissionaliza, treina, trabalha com os árbitros, com 300, só define 300 nomes, esses caras eles vão girar em todas as competições nacionais, em base, em profissional, em feminino, em tudo, né? Feminino que eu estou dizendo é que feminino é um negócio novo, né? Então o futebol feminino também você profissionaliza bastante essa arbitragem, porque do jeito que está, a gente vai continuar nesse nível amador que a gente encontra hoje, né? A arbitragem ela é profissional só no nosso futebol, bem entre aspas, e a cobrança vai ser cada vez maior. Então acho que esse assunto é interminável. A gente já está falando sobre arbitragem pela segunda vez no podcast. E provavelmente na temporada que vem a gente vai repetir, vai debater de novo novas decisões bem polêmicas e bem discutíveis. E me desculpe aí as brincadeiras, viu? Eu sou um cara que eu gosto muito de alfinetar aqui, ironizar durante o podcast, mas hoje, pelo semblante de vocês dois, vocês não gostaram de nada, meu. Então me desculpe. Olha, os podcasts que forem de arbitragem daqui para frente, eu vou deixar o Matheus apresentar, não quero nem mais aparecer. Você muito é um obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês que ouviram também o Segunda Bola e até a próxima, valeu!